Ele deu um ensinamento bem claro, João 8, 31 e 32. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês continuarem... deixa eu pegar direitinho para não mudar um pouquinho, né? Depois alguém vai dizer assim, esse R.A. Soares não andou mudando a palavra de Deus aí. E está certo, porque eu não posso mudar, ninguém pode mudar. Ela tem que ser. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade? Você tem que permanecer naquilo que Deus fala ao seu coração, que você sente quando lê a Bíblia ou quando escuta a pregação. Aquilo ali é a voz de Deus. Se você permanecer nessa palavra, verdadeiramente você será discípulo de Jesus. E se eu não permanecer, verdadeiramente não será. Você pode estar na igreja, ter o cartão de membro da igreja, pode ser uma pessoa que ajuda as missões, que dá o seu dízimo e tudo, mas você verdadeiramente não é discípulo. Discípulo é aquele que aprende e permanece. E com aquele poder que Deus dá, porque na palavra tem o poder necessário para fazer aquilo que ela anunciou para você. Aí você enfrenta qualquer mal sabendo, vou vencer, essa crise vai passar, eu vou ter o sucesso. Aí verdadeiramente você é discípulo de Jesus. E o que mais diz assim? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você vai conhecer a verdade. E é tão fácil que a verdade liberta. Quanto mais você vai aprendendo de Deus, mais você vai vendo que é fácil. Muitas vezes você não precisa fazer muita coisa não, você simplesmente faz uma oração e Jesus opera, mas uma oração não de choro, de lágrimas, Deus, eu não aguento mais, para de falar coisa negativa, Senhor Deus, eu estou aprendendo a Tua palavra, vou usar agora e esse mal vai bater em retirada, no Teu nome eu mando esse mal embora agora. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é a maior bênção que você pode ganhar. Então, se você pode ganhar a maior bênção, como é que você não vai ganhar as menores bênçãos da cura de qualquer mal, seja ele qual for? Você vai conseguir e Deus vai cumprir a palavra na sua vida em nome de Jesus. Mas a palavra que eu tenho para nós iniciarmos o culto está no Salmo 71. Aliás, hoje, esse aqui já é o terceiro versículo que eu vou ler para você. Esse versículo é o 15, que o salmista Davi, que era o rei de Israel, disse o seguinte: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça. É preciso relatar. Não só aquelas bênçãos que você recebeu, mas aquelas bênçãos que Deus revelou para você. Que a justiça de Deus, se for aplicada, vai produzir essa cura, essa libertação, essa prosperidade. Naquele tempo, o rei Davi tinha que estar sempre em guerra contra os povos da região, porque o mundo estava muito atrasado, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, mas o homem é o mesmo do passado, quando pode quer meter a mão na coisa dos outros. Quando a nação plantava, eles ficavam tomando conta. É época de colheita, esperavam um pouquinho, vamos lá agora tomar tudo para nós. Mas não iam só soldados, não. E o pessoal com a porção de animais, com balais para trazer o alimento, já iam todos preparados e roubavam tudo. Então Deus levantou Davi, que era um adorador de primeira qualidade e um guerreiro de primeira qualidade. Nós temos que ser os dois. Nós somos adoradores de Deus e estamos, mas na hora de lutar contra o mal, nós temos que entrar valente, vai sair, vai bater em retirada. Ele faz um pouquinho de esforço para aguentar o fogo que está recebendo, não está aguentando mais, mas para aguentar, porque sabe que muita gente volta no meio do caminho. Não, eu pensei que isso era para mim, mas não é não. E vai voltando, dando ré. E o diabo fica feliz. Não, você recebeu uma bênção de Deus, aquilo ali é um mandamento que Ele deu para você. Naquele mandamento, Ele quer ser glorificado. Ele quer ver você agindo para receber a bênção. Então, o Davi disse aqui, a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça.
Quando eu, ou você, ou qualquer pessoa, nós mandamos o mal embora, nós estamos executando a justiça de Deus. Às vezes o inimigo planta uma semente na gente que você não quer orar pela sua metade. Ah, não. O homem diz, aquela mulher é enjoada, aquela mulher, nossa, esse marido é terrível. E fica até desejando coisa errada. Não, você tem que dizer, não, eu vou abençoar, eu tenho a obrigação de ser na minha casa aquela pessoa que leva Deus, e eu vou levar Deus, eu vou amarrar esse mal, e amarra mesmo, e vai confessando, meu irmão, passa completamente, você é um executor da justiça de Deus. O Davi saía para as guerras, nunca foi ferido e nunca perdeu uma batalha. Nós temos que sair para as guerras espirituais, que Deus nos coloca nela, e nós nunca haveremos de perder uma batalha. Continuando agora aqui. A minha boca relatará as bênçãos do Senhor e da sua salvação todo o dia. Sempre você está falando da bênção da justiça e da salvação que Deus estava providenciando. Ainda levou 1000 anos para providenciar, que era o envio do seu único filho, o seu unigênito, para que viesse ao mundo e pagasse a nossa conta. A justiça de Deus está aí. Se ele sofreu, por que eu tenho que sofrer? A Bíblia diz que ele sofreu nossa iniquidade, nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo ele sofreu para nós não sofrermos. Então essa é a base que nós temos de exigir, de mandar que o mal desapareça, que saia, e Deus vai cumprir a palavra dele, e nós vamos sair de cabeça erguidas em nome do Senhor Jesus. Ele termina dizendo o seguinte: posto que não conheço o seu número, eu não sei quantas bênçãos, nem Davi sabia, eu só sei que vai ser em número maior do que nós necessitamos, para nós viver de cabeça erguida, viver bem, viver com a bênção do Senhor Deus. Por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus, tinha 80 anos de idade, veja bem, já era um homem da terceira idade, e Deus o chamou para tirar Israel do Egito. Ele passou 40 anos no deserto com aquele povo, fora a luta que ele teve no Egito, para convencer o faraó a permitir que eles saíssem. Moisés era um pacifista, diz a Bíblia que não houve um homem tão manso como Moisés. Manso no sentido daquela pessoa que submete a Deus e usa o poder de Deus, porque ele ficou bravo com o faraó, você vai ver. A última praga vai vir, vai morrer todos os primogênitos do Egito, até da sua casa, faraó, do seu secretário, de todos os seus parentes, até dos animais, o cavalo primogênito, o boi primogênito, a vaca primogênito, o bezerro, todo o primeiro que rompeu a madre, vai morrer à meia-noite, hoje o anjo vai passar. O faraó, esse cara está louco, vai passar um anjo aqui, vai matar todo mundo. Aquela noite foi a noite de maior grito no Egito, todo mundo gritava, mas na casa dos israelitas não morreu um sequer. Por quê? Porque eles passaram sangue nos umbrais da porta, e o anjo passava para outra casa, mas na casa dele não tocou. Não houve uma morte dos israelitas, mas não houve uma casa dos judeus que não perdesse, dos egípcios, que não perdesse o primogênito, porque Deus falou e Deus cumpriu. Então nós não sabemos o número de bênçãos que tem, mas Deus cumpriu, e isso ficou provado que foi verdade lá, e o que Deus está falando que é provado que é verdade em nós. Hoje, nessa reunião, para você que está em casa, é dia de você crer, de você receber e sair de cabeça erguida. Eu agora tenho a bênção do Senhor, e graças a Deus por isso. Estudar o que nós estamos vendo esses dias aqui, nós estamos em Marcos capítulo 4, e eu estou dando um enfoque aqui que Deus me abriu os olhos. Talvez nesse culto eu já vou falar para você uma coisa que até hoje eu não tinha visto aqui, mas que Deus me mostrou. Marcos 4, versículo 2, diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Parábola é uma maneira de ensinar em que você cria um caso, mas a verdade está ali, só para a pessoa entender. Às vezes você usa animais, às vezes você usa pessoas, para poder dar essa explicação. E aqui diz o seguinte: e lhes dizia na sua doutrina. Então o que Jesus quer que você saiba
é a doutrina dele. Porque a doutrina de Jesus é diferente da doutrina do homem. Com a doutrina de Jesus, você não vai tropeçar na vida. Com a doutrina de Jesus, você vai se fortificar a cada dia. E ela é dada para você pelo Espírito Santo através da leitura bíblica ou da pregação do Evangelho, que você descobre, é desse jeito, é desse jeito. Aí você então é uma pessoa abençoada. Às vezes você nem espera aquela mensagem. Hoje eu contei aqui de quando eu fui curado das vistas, eu tinha 20 anos, agora estou chegando a 76, e eu estava, toda tarde me dava uma dor tremenda aqui. Eu tinha um comércio de roupa no Rio de Janeiro, eu fazia compra aqui em São Paulo. E eu estava aqui no Bom Retiro fazendo compra e disse para a dona da loja, era uma malharia chamada Hanna, que não existe mais, pelo menos que eu saiba. Dona Raquel, que era a dona. Eu disse, dona Raquel, tem que parar agora, que toda tarde esse horário me dá uma dor, que parece que a minha cabeça vai dividir em duas partes. E ela foi usada por Deus, assim, todo dia, foi todo dia essa hora. Isso pode ser vista. Foi por quê? Porque o meu filho teve esse problema, foi ao médico, e o doutor deu falou que era astigmatismo, deu um óxido para ele e acabou. Aí eu fui no oftalmologista. E quando eu cheguei lá no Rio, nele lá, ele me examinou e disse assim, você está com astigmatismo. Então, vou te prescrever um óculos aqui, eu mandei fazer o óculos, e quando eu usei o óculos, parou a dor. Não tinha mais negócio de tarde, dor, não. Eu estava chateado, porque na vida toda eu não sabia o que era dor. E agora, de uma hora para outra, aquela dor aqui, aí desapareceu. Mas se eu esquecesse o óculos, doía. Eu não sabia determinar, mas sabia orar. E eu quase que desafiava a Deus, porque o médico me deu. Aí eu não gostei daquele óculos. Todo dia eu morava só, eu e um irmão. Ele saía para trabalhar, depois era minha hora de sair. Antes de sair, eu dobrava o joelho no chão do apartamento, com a Bíblia aberta, e dizia, Deus, escuta o que a tua palavra diz. Aí li para Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Foi, Pai, quem é verdadeiro? Aí eu tirava o óculos e dizia, é o doutor ou o senhor? Parece que é o doutor. Porque se eu não usar óculos vai doer. E o senhor diz que eu estou curado, mas eu não creio que o senhor é mentiroso. Eu creio que o senhor é verdadeiro. Eu protesto diante de ti. Só vou usar esse óculos até o dia que o senhor me curar. Mas fica o protesto. Eu não tenho que usar óculos. Fui curado pelas feridas de Jesus. 4 meses depois, eu estava no culto da minha igreja. E a minha igreja, o culto é sempre assim, quarta e domingo. E dias especiais fazia campanha. Aquela semana era todo dia, segunda até sexta-feira, 8 da noite, lá era reloginho, 8 da noite passou a chegar, boa noite, vamos ficar de pé, fazer uma oração, agora todo mundo vai ouvir a palavra, lia a palavra, explicava um pouquinho, vocês vão ajoelhar na poltrona de vocês aí, vão abrir o coração a Deus, e começava todo mundo orando, quando chegava às 9 horas, eu disse, irmãos, acabou o culto, aí todo mundo saía, eu saí, peguei um ônibus, passou na hora, passei num lugar que é de Laranjeiras para Catumbi, que eu ia para onde eu morava, lá para o lado da Tijuca. Aí quando eu passei, assim, eu vi numa igrejinha de madeira toda torta, assim, aqui cura divina e milagre. Puxei a cordinha do ônibus, parou, eu saltei e fui lá. E eu dizia, hoje é meu dia. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque o pastor não tinha começado o culto ainda, só estava no louvor. Fui eu colocar o pé ali, irmão, vamos ficar de pé. Parece que Deus estava me esperando ali e mandou ele ficar espera. Aí, abriu a Bíblia e pregou 5 minutos. Só que ele pregou. Mas foi tudo que eu precisava ouvir, irmãos. Por isso a mensagem não precisa ser de 1 hora. Às vezes pode ser de 1 minuto, às vezes pode ser de 10. Deus é que sabe. E eu fiquei cheio daquela esperança. Quem quer a benção, fique de pé. A primeira pessoa que ficou fui eu assim. E dá um passo à frente. Eu dei com o pé direito e esquerdo. Curve a cabeça, curvei. Ele começou a orar entre os meus olhos e o óculos passava um vento. Eu peguei e falei, nunca mais te uso. Estou curado até hoje. Porque, irmão, por que aconteceu? Porque eu conhecia a verdade. O senhor lembra da mensagem dele? Não lembro.
Olha, Deus não me deixou gravar a mensagem, mas na hora ela me iluminou, que eu sabia que aquela palavra era para mim. É com mais ou menos o que pode acontecer com você aqui hoje. Você veio por quê? Você tem algum problema, você tem alguma necessidade, você tem um alvo na vida, você precisa resolver uma situação, às vezes de enfermidade, às vezes financeira, às vezes conjugal, familiar, de qualquer modo. Nós vamos orar para Deus abençoar você e você ser abençoado. Então Jesus lhes ensinava-lhes muitas coisas por parábola e lhes dizia na sua doutrina. O que ele falava na doutrina dele? Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. O semeador às vezes não semeia. Eu sou um semeador. Eu posso vir aqui e pregar uma mensagem que eu já dei em tal lugar, mas não é aquela que Deus me deu. Porque Ele traz a pessoa para receber uma certa semente. O pastor precisa estar ligado com Deus para saber o que eu vou dizer. E Deus fala com a gente. Às vezes nós estamos pensando uma mensagem, de repente, essa mensagem que eu vou pregar. É o que eu estou falando aqui hoje, foi porque Deus me deu essa palavra. Então ele saiu a semear. Todo semeador tem que semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. O que significa isso? São as pessoas que, quando ouvem o evangelho, ficam muito alegres. Mas elas não fazem nada a não ser aquela alegria. Não pegam aquela semente e não deixam ela entrar no coração, para produzir a fé. Porque a semente, que é a palavra de Deus, ela tem uma missão em nós, produzir a fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Se você não presta atenção, não ouve, não medita naquilo que saltou aos seus olhos, você vai ficar sem a fé. O que é a fé? A fé é um elemento de Deus que liga você ao Senhor Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Você pode fazer qualquer coisa pela obra de Deus, pelos pobres, você não vai agradar a Deus, a menos que a fé bata e diz, faça isso. Aí você faz. E numa hora que você faz, meu irmão, naquele momento tudo muda para você e muda para a pessoa que Deus mandou que você abençoasse. Então o semeador não semeia por acaso. Isso aqui chama semear a lanço. Você pega, vê onde o vento está soprando para cá, pega a semente e faz isso assim, joga, e o vento espalha ela. Mas ele não vai ficar na beira do caminho para jogar. Mas da semente que ele semeou, uma parte que é a beira do caminho. Então Deus está dizendo para a gente que infelizmente nós vamos ter muitas sementes perdidas. Para nós não termos, nós temos que ensinar as pessoas, que eu ainda vou ensinar nesses outros próximos cultos. Eu falei que isso aqui está parecendo uma novela, mas ainda vou ter mais 3 cultos falando sobre isso e vou lhe mostrar o que tem que ser feito. E isso Deus vai abrir o seu coração. Pulando agora, eu vou parar no versículo 3, no 4, e vou pular para o versículo 34. À tarde eu falei do 33. E com muitas parábolas, 33, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E, sem parábolas, nunca lhes falava. Nós temos que estar dirigidos por Deus para poder Deus falar com você. Vamos dizer que eu quero inclinar você para qualquer lado. Eu não posso fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer. Eu tenho que pedir a mensagem e dar, porque Ele sabe o seu problema. Ele sabe que essa fé vai resolver o seu problema. Talvez seja problema financeiro, emprego, está no desemprego, problema em casa, situação para ter um divórcio, os filhos vão ficar jogados por aí. Não, Deus vai falar o seu coração. Então nós temos que estar sensíveis a Ele. Isso é o versículo 34. E sem parábola, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quando a gente é discípulo de Jesus, a gente vai conseguir mais do que os outros, porque os outros ainda não têm a capacidade. E Deus, então, deixa para uma coisa particular. Aí você chega em casa, pega a Bíblia, no que você ouviu hoje, ora, e vai lendo, de repente salta aos seus olhos. A solução de um problema é aqui. Vou tomar posse e Deus, então, abençoa você.